Eu apresento a minha saudação a toda a Irmandade, desejando para todos as bênçãos do nosso Deus, de Jesus, nosso Senhor, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Profeta e amado irmão, para que possamos viver uma vida com Deus, sendo sempre útil ao trabalho de Deus aqui nesta terra. Mesmo tempo, agradecendo a todos que fizeram um esforço e estão presentes em mais uma reunião desta Santa Igreja aqui nesta congregação. E que todos serão recompensados pelas graças divinas, porque a Santa Avó Rosa está em seu coração, o irmão Alto, Maria Santíssima, em nome de Jesus, dirigindo seus passos, para que possa vencer se houver luta contra alguns de nossos irmãos e irmãs. E que a Santa Avó Rosa possa também tomar conta de nosso trabalho, de nossa reunião, com a presença de santos e anjos que já se encontram conosco, para que nós possamos ser agraciados, não só durante a reunião, mas durante toda a vida que nós estivermos lutando contra as forças do mal, para poder conceder vitória à nossa querida Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, para poder fazer prevalecer a vontade de Jesus, que prometeu ao Pai uma igreja forte e santa, para exaltar todo o reino dos céus, junto ao Espírito Santo, nosso Deus. Também, neste momento, eu faço o convite aos que estão sentados, se puder, façam uma gentileza de ficar em pé. Eu irei fazer uma oração para nós iniciar a nossa santa reunião, com a presença de santos e anjos que estão conosco também em todas as nossas reuniões. Oramos. Santíssimo e bondoso Deus, ó Pai Celestial, graças esteja o Teu santíssimo nome, ó Pai. Estamos mais uma vez prostrados diante do Seu trono, levantando as nossas mãos ao Reino dos Céus, pedindo as Suas graças, ó Pai, as Suas virtudes, porque o Senhor é o nosso Deus poderoso. O Senhor é quem nos criou, Pai, a Sua imagem e a Sua semelhança. O Senhor é que tomou conta dos profetas quando eles estavam aqui na terra. O Senhor que formou Maria Santíssima, para que através do seu corpo santíssimo pudesse enviar seu amado Filho Jesus. Muito obrigado, Pai Celeste. A nossa sincera gratidão ao Senhor,
e também a todo o poder celestial, inclusive o Espírito Santo do Senhor, a Jesus, seu Filho amado. Também, ó Jesus, Príncipe da vida, Senhor de nossas almas, o Senhor fez aquele grande sacrifício naquela cruz de madeiro, ó Jesus, mas não foi em vão, porque hoje o Senhor novamente restaurou a sua igreja e se encontra à frente da mesma, juntamente com o Consolador que o Senhor prometeu, a Santa Vó Rosa, a sua Santa Mãe Maria Santíssima, também o Santo Profeta e amado Romualdo, que lutou conosco aqui na terra por 44 anos e deixou a mesma preparada para poder seguir em frente. Ó Santa Vó Rosa bendita, a Senhora é o nosso Consolador. A Senhora, irmão, deixou essa igreja bem forte e temos vencido algumas dificuldades que têm surgido em nosso caminho, ó Vó, porque os santos se encontram presentes, que a Senhora, Vó, Maria Santíssima, Senhor Romualdo, envie em nome de Jesus. Inclusive sabemos, porque o Romualdo falou que o apóstolo São Pedro sempre está em nossas reuniões. Também Daniel, Santo Elias e outros profetas maravilhosos. E nós rogamos, Romualdo, as suas bênçãos, que o Senhor possa abençoar todos os teus filhos, fazer com que todos nós tomamos entendimento que está escrito nesse boletim, para cada vez mais termos uma perfeição melhor em nossas almas, porque precisamos ser santificados, ó irmão Aldo, precisamos aprender com o Senhor, com a Santa Vó Rosa, com Jesus, com Maria Santíssima, a não pegar nada, seguir nada que pertence a este mundo da ilusão, mas somente caminhar no caminho que nos conduz ao reino dos céus. E sendo assim, ó Santa Vó Rosa, ó que a Senhora abençoe todos os atos desta reunião, desde a oração, também a parte da contribuição, a parte do coral que irá cantar a mensagem para nós e também a mensagem que se encontra nesse boletim. Eu entrego esta reunião nas mãos da Senhora Vó, do irmão de Jesus de Maria Santíssima, para que possa ser feita a vontade do Pai e declaro iniciado esta santa reunião. Amém. Vamos cantar a Igreja Forte.
com Jesus. Todo o poder do
Amém. Irmãos, agora eu irei passar para a leitura da mensagem. Que todos os irmãos continuem conforme está em silêncio, porque é uma mensagem só para hoje e amanhã, só que é longa. E não dá para explanar a mensagem todas, nem hoje nem amanhã, porque a mensagem é grande, exige um reforço maior da parte de todos nós, para nós compreender o que o Conselho quer dizer nesse boletim. Bem porque, amados irmãos, nós confiamos muito no nosso Conselho, porque são já idôneos na igreja, isso é muito tempo. Muitos deles estão à frente desta igreja. E veja que aprenderam muito com o irmão Aldo, aprenderam muito com a nossa querida Santa Vovosa. E hoje, muitas vezes, eles passam um apuro também, quando vê alguém desobediente em nosso meio na igreja. Eles ficam preocupados, até muitas vezes de mandar boletim, ensinando a nós, nas mínimas coisas, como é que devemos fazer para nós vencer a luta. Bem porque, amados irmãos, a luta para nós vem de todo lado. Alguém poderá dizer, mas eu sou apostólico e vem luta para mim. Vem, amados irmãos, porque Jesus foi o que venceu a luta maior naquela cruz. E era Jesus, é o Filho de Deus. Também temos Maria Santíssima, quanto sofreu.
Temos a Santa Vó Rosa, que foi preciso ir ao Reino dos Céus para a igreja não ser dividida. Irmão Alto, que tanto lutou, batalhou, serviu a Santa Vó Rosa, a Jesus, com muita lealdade e com muita humildade. Ele vestia próximo a nós, igual membro. O irmão Aldo nunca foi obreiro, nunca colocou uma gravata para se aparecer. Porque muitas vezes ele chegava em uma congregação, quando a avó ia levar a Santa Comunhão, ele ficava na porta em pé, ele gostava de ficar na porta, de manga e camisa. Um obreiro dizia para ele: tem um lugar ali para o senhor sentar. O obreiro não sabia quem era ele. E ele, para fazer a vontade daquele obreiro, ele ia lá e sentava naquele lugar vago. Mas foi muito humilde. E ele ensinou, amados, essa humildade para nós. Por isso, nenhum de nós somos maior do que o outro. Somos numa escala só. E somos também uma família só, conforme ele mesmo disse, irmão Aldo, ainda quando ele estava aqui na terra. Por isso que não devemos duvidar de nada, que às vezes não saramos de um problema de saúde, porque temos que cumprir a missão que Jesus deu para nós. Santa Valder, o irmão Aldo, Maria Santíssima, inclusive a glória de Deus. Sendo assim, eu irei fazer a leitura do boletim. O boletim tem o título Vivendo o Propósito de Deus em meio à disputa do mundo moderno. Veja só de vivendo o propósito de Deus em meio à disputa do mundo moderno. Só o título. Atenção, amados irmãos e irmãs, vivemos em uma era marcada por conflito constante, são disputas por poder, atenção, interesse, influências, ideias. As redes sociais se tornaram campo de batalha, a família sofre divisões, as comunidades enfrentam polarizações e até mesmo o povo de Deus, por vezes, se vê envolto em discussões que mais separa do que se une. Diante desse cenário cotidiano, somos chamados a refletir. Qual é a proposta da vida? O que Deus espera de nós neste tempo? Então veja, amados irmãos, o boletim cita que até mesmo existe alguns apostólicos apostando em política, em poder, muitas vezes de nossos governantes, e sendo que não cabe nada a nós, porque nós devemos pensar somente na Santa Vó Rosa, pensar em Jesus, pensar no irmão Aldo, pensar em Maria Santíssima. Que maravilha, os profetas estão aqui na reunião, os apóstolos. Que maravilha, amanhã com certeza eles estão de novo. Com certeza iremos ficar cada vez mais com sabedoria em nossa mente, em nossos corações. Então, ainda diante desse cenário cotidiano, somos chamados a refletir qual é o propósito da vida, o que Deus espera de nós neste tempo. Amado, Deus espera de nós nesse tempo que nós não sigamos a moda do mundo, que nós sigamos o que fomos ensinados pelo irmão Aldo e pela Santa Vó Rosa. Devemos deixar o que não vale nada para nós, que não adianta nada para nós,
perder tempo, perder muitas vezes horas de sono em coisas que pertencem ao mundo, coisas banais, que se pensarmos irá tirar de nós a comunhão que temos com os santos e anjos do reino dos céus. O irmão Aldo não irá nos abençoar mais, conforme ele tem abençoado, se nós não fazermos a vontade dele. Porque, amados irmãos, nada que pertence ao mundo tem valor para os filhos de Deus. Nunca teve para Jesus, nunca teve para o irmão Aldo, para a Santa Avó, e nem para os apóstolos, e também para nós que queremos viver sempre uma vida com Deus. Então veja, o apóstolo São Paulo, ao explicar a doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo, a igreja em Roma, diante da inquietude, aconselhou: eu não vos conformeis com esse mundo, mas transformai vós pela renovação de nossa mente, para que experimentai qual seja a boa e agradável e respeitosa vontade do nosso Deus. Essas palavras do amado apóstolo são um convite para nós no dia de hoje. Não nos conformamos com o espírito de divisão, mas sermos agentes de transformação por meio de renovação espiritual que nos conduz ao centro da vontade de nosso Deus. Jesus, o príncipe da paz, declarou a São Mateus, e São Mateus registrou: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nosso propósito não é vencer disputa, mas ser pacificador. Não se trata de negar os conflitos. Nós vivemos em meio a esta turbulência. Precisamos atuar nelas com naturalidade espiritual e com muita sabedoria. O apostólico não deve ignorar o mal, mas responder com sabedoria, verdade e firmeza no coração e no seu amor. São Paulo adverte os hebreus: esforce-se para viver em paz com todos e para ser santo. Sem santidade ninguém verá Deus. A paz exige esforço, um coração transformado por Cristo Jesus, pelo Consolador e pelo Santo Pastor que é o irmão Aldo. Entende que o propósito maior é promover, reconciliar com Deus e com os santos, consigo mesmo e com o próximo também, perdoar e ser perdoado também. Em meio à disputa e discórdia, o amor parece fraco aos olhos do mundo, prevalecendo o ódio e a intolerância, mas na perspectiva divina e amor e a força mais poderosa que existe. Novamente, São Paulo escreve aos Coríntios, afirmando que sem amor, mesmo as maiores opções são inúteis. E inclui o amor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Isso é o amor. Atualmente, precisamos de apostólico que ame como Jesus amou, como a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos amou, com muita paciência, compromisso. O amor não é em vez de disputar, servimos em vez de acusar, intercedemos assim. A obediência, a doutrina e a disciplina é o caminho para o reino do céu. Porém, muitos não conseguem ou não se esforçam para obedecer, permitindo que a fraqueza e a
tentações influenciem seu caminho, mas a Escritura evidencia que as condições dos fortes é a fé e a obediência. Jesus foi obediente até a morte lá na cruz e nos chama a seguir seus passos, quando diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Obedecer ao Senhor Jesus, ao Consolador e ao Santo Pastor é confiar que a vontade de Deus é sempre melhor que a nossa. Em meio às disputas ideológicas e morais, precisamos de corações firmes e perseverantes na fé apostólica, que não cede à cultura da desobediência, mas caminham pelo trilho da santidade. Nossa vida, como os filhos de Deus, diante de tantos embates, precisa brilhar como testemunho de quem vive segundo o Espírito e não segundo a carne. São Paulo também exortou e encorajava os cristãos filipenses para que vós tornei, arrependei e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como os astros deste mundo. Nossa geração precisa de luz, precisa de paz, precisa de fé, precisa de amor, precisa de esperança, de propósito, precisa de apostólicos que vivam seu propósito. Não é busca de aplauso, mas de fidelidade ao reino do céu. O testemunho começa nas atitudes simples: obedecer com lealdade, ouvir com empatia, falar com sabedoria, agir com humildade, amar com sinceridade, perdoar quem nos ofende. Viver com propósito é viver como Jesus Cristo viveu, como a Santa Avó Rosa viveu, o Santo Irmão Aldo viveram, e serviram em sua nobre missão, quando cumpriram o seu ministério aqui na terra. Em tempo de disputa, nosso chamado é claro: sermos semelhantes a Jesus. Ele não entrou em discussões improdutivas, ele não buscou poder, ele serviu, amou, curou, perdoou e entregou-se para todos nós. Precisamos olhar com muito carinho para a vida da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Somos servo leal, fiéis e dedicado a segui-lo nesta caminhada. Que a nossa vida, como um apostólico da Santa Avó Rosa, sendo fiel, seja um reflexo desse propósito, que mesmo cercado por contenda e divisões, seja parte e não muro, seja ponte e não seja muro, que obedeça com coragem, amemos com verdade e vivamos cada dia com certeza de que fomos feitos para ser sal da terra e a luz do mundo. Que nosso Deus, em comunhão com o seu Divino Espírito Santo, com Jesus, com Maria Santíssima e com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, nos dê sabedoria para vivermos assim. Perdoe e cure o nosso coração, transforme nossas intenções e nos conduza no profundo da vontade de Deus, o nosso Criador. Amém. Essa é a mensagem de hoje que está no boletim que eu terminei de ler. E conforme eu disse, amados irmãos,
A mensagem é bastante comprida, mas apenas um minutinho só para nós refletir, para nós ouvir mais o hino e o último hino com o nosso coral. Mas veja, amados irmãos, conforme está aqui, ficamos tristes em saber que ainda existe alguns apostólicos nas redes sociais, entregando muitas vezes o seu espírito nas mãos dos inimigos, qual é muito perigoso, qual esse mal que quer que o povo entre em redes sociais, compartilhar certos assuntos, conforme está aí falando dos abusos de poder que contém nossas autoridades, e por isso existe muita briga, muitas discussões, onde existe o ódio, onde existe a raiva, a contenda, a desobediência. Ali não pode estar um filho de Deus, qual muitas vezes já foi até mesmo batizado nas águas e fez aquela promessa a Jesus, a Santa Avó e ao Santo Irmoaldo, de morrer para o mundo, para viver uma vida somente para Deus. E veja, amados, que tem pessoas que às vezes brincam com o pecado, porque tem pessoas que às vezes dizem, mas se eu deixar esse corpo, se eu ganhar um lugarzinho nos céus, um cantinho nos céus, está muito bom para mim. Então veja, amados irmãos, eu lhe digo que no reino do céu não tem cantinho. Lá no reino dos céus tem galardões para aqueles que querem viver uma vida consagrada aqui na terra. Bem porque, amados irmãos, todos sabem que a porta da igreja sempre está aberta para entrar os fiéis apostólicos que desejam entrar no reino dos céus. Mas não sabemos se for desobediente, se a porta dos céus estará aberta também para a sua pessoa entrar. Fica bastante difícil porque esse juízo pertence a Deus. Esse juízo não pertence aos homens. Mas para entrar no reino dos céus precisa de santidade, precisa ser bastante humilde, bastante justo, bastante sincero, para poder somente fazer a vontade do nosso Deus. Porque, amados irmãos, eu lhe digo para todos, todo deseja, quando terminar a vida, entrar na eternidade, entrar na glória do nosso Pai. Mas precisa fazer o que o irmão Aldo ensina para nós, e que vem ensinando através desses boletins enviado pelo nosso conselho, para que a cada semana podemos aprender mais um pouquinho e nunca perder a comunhão do Espírito com o reino dos céus. Porque, amados irmãos e irmãos, sempre disse uma vez em nossa sede, se a pessoa que vive em desobediência, a pessoa que vive em pecado, souber quanto é difícil para aqueles que não entram no reino dos céus, ficaria 24 horas por dia ajoelhado, orando, pedindo as bênçãos do reino dos céus. Porque o irmão disse, quem não pode entrar no reino dos céus, a vida para aquela alma é muito triste. Mas veja, amados irmãos, o irmão Aldo está pregando, nós estamos ajudando o irmão Aldo, ele está falando aos nossos corações. Santos e anjos estão conosco, estão participando dessa reunião em todas as nossas congregações e na sede. Se nós não entrar no reino dos céus, a culpa é nossa. A culpa não é do irmão Aldo, a culpa é nossa.
Por isso, vamos para frente, amados irmãos. Vamos para frente, porque a nossa meta é o reino dos céus. Porque ficar no mundo, o apostólico não ganha nada, nada. Porque se pecar, não tem um anjo ao seu lado. E não tendo um anjo ao seu lado, irá sofrer muito, muito mesmo as doenças e também sofrer com as enfermidades. E se morrer em pecado, como que faz? Aquele espírito não pode entrar no reino dos céus. Não pode entrar nos céus porque não fez a vontade do irmão Aldo da Santa Vó Rosa aqui nessa terra. Quando será açoitado pelo poder do mal, irá apanhar muito e muito mesmo, e não tem um santo, não tem a Santa Vó Rosa para quem clamar, porque não fez a vontade da Santa Vó Rosa e não fez a vontade do santo e amado irmão Aldo. Então veja, amados irmãos, que o recado da Igreja Apostólica está sendo dado para todos nós. Por isso que precisamos meditar. Muitas vezes estamos em casa, até um pouco descansando. Nosso pensamento deve estar meditando no reino dos céus. Como é lindo a glória do Pai, com Maria Santíssima, com Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Amados, eu vou deixar essa mensagem em nossos corações. Amanhã tem algumas coisas aqui que eu não vou precisar de fazer a leitura. E dá para falar mais um pouquinho no dia de amanhã, porque nosso horário está esgotado. Ainda temos que ouvir mais um hino que está aqui. Então, vamos ouvir o hino com o coral de número 13 do caderno do coral, que tem o título Obreiro Apóstolo. Apóstolos,
Quero agradecer a regente, os adjuntos que cooperaram com o nosso irmão regente para que esses hinos saíssem todos maravilhosos, com a cooperação também dos músicos, cooperação do coral inteiro, que tudo fizeram para obter um trabalho maravilhoso, sabendo que Santos e Anjos também estava cantando com o coral. Muitas vezes os apóstolos, profetas estariam conosco em nossa santa reunião, muitas vezes até o nosso santo irmão Aldo, para nos dar coragem, bastante ânimo para nós poder vencer. Eu agradeço a todos de coração, que o coral sempre procure fazer o de melhor para ajudar os músicos, ajudar a regência, a igreja ter um bom trabalho executado com a cooperação dos santos e anjos do Reino do Céu. Também agradeço aos obreiros que ainda estão trabalhando pelo seu amor, pelo seu carinho, pela sua luta, pelo seu fervor de ser apostólico. Agradeço também aos obreiros em geral, que também todos fizeram. Também eu agradeço também todos os apostólicos que existem, tanto no Brasil, como também no exterior. Que a Santa Vó Rosa possa conceder paz a todos, porque somos uma família só e devemos vencer com bastante facilidade para poder agradar a Santa Vó Rosa e agradar o irmão Aldo. Também agradeço os membros que ainda não estão com a missão de obreiro. A sua presença vale muito em nossas reuniões. E que todos nós, amados irmãos, não podemos faltar nas reuniões. Porque se nós faltar, mas o nosso lugar fica ali. Nem que senta outro naquele lugar, mas não é o seu lugar. O seu lugar seria na reunião, muitas vezes não veio. E vamos para frente, amados irmãos. Vamos para frente, porque a nossa meta é o reino dos céus. Precisamos chegar até os céus quando for a vontade do nosso Deus. Amém. Convido a igreja para ficar em pé. Eu irei fazer uma oração final, encerrando a nossa santa reunião. Santíssimo e glorioso Deus, ó Pai Celestial, estamos encerrando esta santa reunião, Pai, que temos a certeza que o Senhor enviou santos e anjos para estar presente juntamente conosco, fazer com que nós realizássemos uma reunião alegre, contente, com o coração desprendido de tudo que pertence ao mundo, sabendo que essa igreja pertence ao Senhor, é uma parte do reino dos céus que está aqui na terra. Esse amado Filho de Jesus, o Pai, derramou seu sangue por essa igreja apostólica. E hoje, quando tomamos a Santa Comunhão, participamos da Santa Comunhão, comemos do seu corpo e bebemos do seu sangue, para a remissão do nosso pecado, para que nosso espírito seja fortalecido, para que nós possamos vencer a luta, a dificuldade, com bastante êxito em nossa vida. Ó Jesus bendito, eis aqui a sua igreja, que o Senhor lutou ao lado da Santa Vó Rosa, que o Senhor lutou ao lado do santo profeta e amado irmão Aldo. Eis aqui, abençoe teus filhos, amado Senhor Jesus, abençoa a tua igreja, ampare com o amparo celestial do reino dos céus. Ó Virgem Mãe Maria Santíssima, cubra o seu povo com o seu manto santo, com o seu manto sagrado. Abençoe, liberte alguns de enfermidade, se estiver sofrendo com problema em suas vidas. Também, ó irmão querido, o Senhor é o nosso pastor, é o nosso profeta, é o nosso guia, é o nosso anjo de luz.
Que o Senhor esteja conosco aqui, irmão Aldo. Nem que seja um pouquinho só, irmão Aldo. Que o Senhor possa abençoá-la ricamente, os teus filhos, tuas filhas, para que tenha mais saúde para viver, para que tenha ânimo para frequentar as reuniões, para trabalhar com os obreiros nesta congregação e nas demais congregações, onde existe outros obreiros trabalhando para o Senhor, irmão, para a Santa Voz, para Jesus, Maria Santíssima e para o Reino do Céu. Também, Santa Voz, abençoe os nossos membros, dando muita saúde, muita paz, muita alegria, muito amor, muita felicidade, para que eles tenham muita saúde e fervor em sua vida, para serem apostólicos fiéis, justos e sinceros. Impõe as mãos, todos os pedidos se encontram aqui nessa casa de oração, ó Santa Vó Rosa. Apenas imponho as mãos, a Senhora é que concede a sua bênção, o irmão Aldo, Maria Santíssima, Jesus, santos e anjos que são enviados para vir aqui. Que a Senhora abençoe, se alguém estiver com enfermidade, se o Pai der ordem, Santa Vó Rosa, a Senhora poderá até mesmo fazer um milagre na vida de teus filhos, cujo nome se encontra aqui nessa caixinha de oração. E que a Senhora abençoe também, Santa Vó Rosa, os nossos governantes, para que possa haver calma, para que possa haver entre eles entendimento, para que o povo não venha a sofrer. E sendo assim, Santa Vó Rosa, abençoe o nosso conselho, para que o nosso conselho possa ter sempre esse ânimo, sempre essa coragem, sempre essa alegria, sempre essa felicidade, para mandar as mensagens de irmão Aldo para nós se despertar mais ainda do que nós estamos despertados, para poder sempre estar te servindo melhor, Santa Vó, e todo o Reino do Céu. Santa Vó Rosa, estamos encerrando mais uma vez esta reunião, mas que os anjos do Reino dos Céus leve teus filhos para os seus lares, ó Vó querida, e traga amanhã novamente para mais uma santa reunião. Mas antes de encerrar essa santa reunião, a Vó bendita, desejo em favor de toda a igreja a bênção de Deus Pai, as bênçãos de Jesus, seu Filho amado, as bênçãos do Espírito Santo do Pai, as bênçãos de Maria Santíssima, as bênçãos da Santa Vó Rosa e as bênçãos e os abraços do Senhor, querido e amado irmão Aldo. Eis o seu povo fiel, abençoe, não só hoje, mas sempre. Amém. Paz do Senhor para todos, que a Santa Vó Rosa abençoe a todos, com muita saúde, muita paz e tenham uma boa noite.